Oi, povo lindo do meu canal, como você está? Tudo bem? Roberto Camelo mais uma vez aqui, continuando falando sobre perfil comportamental. Se você chegou até aqui, caiu de paraquedas e disse, não está entendendo nada, te convido a você olhar lá no meu canal nos vídeos, onde tem perfil comportamental e você vai ver lá parte 1, parte 2 e assim sucessivamente, e você vai poder, do início, poder compreender o que eu vou estar falando agora, ok? Hoje eu quero falar sobre os medos. Todos nós temos medos de alguma coisa. Ah, eu tenho medo de barata, isso é outra história, tá? Mas cada perfil comportamental tem os seus medos. E hoje eu quero falar sobre isso. Por que isso é importante? Porque a partir do momento em que eu identifico que eu tenho medo de alguma coisa, eu vou poder trabalhar para que isso seja mudado, ok? Então, falando sobre os medos dos 4 perfis comportamentais, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Começando pelo dominante, eu vou falar 4 medos para cada perfil, ok? Então, o dominante ele tem medo de perder a autonomia. Esse é o medo do dominante, né? Porque ele, como já foi dito no vídeo anterior, né? O dominante ele gosta de autonomia, ele gosta de liderar. Então, perder a autonomia é um medo que todo dominante tem, né? Isso é fato, ok? Outro medo que o dominante tem é perder a posição para uma outra pessoa. O dominante ele é muito competitivo. Então, ele tem medo de perder a posição dele para uma outra pessoa. Tá? O terceiro medo, que normalmente você pode ser dominante e você não ter um desses, tá? Mas normalmente os dominantes, na sua maioria, eles têm esse medo. O terceiro medo de um dominante é de fracassar. O dominante ele tem um medo muito grande de fracassar. E por isso, muitas vezes, o dominante ele às vezes nem começa. Porque ele tem medo de fracassar. Né? Que a coisa não dê certo, que falhe. E aí o que acontece? É aquela questão, né? Aí a família vai dizer assim, não deu certo, você disse que dava. Então, é outro medo que o dominante tem, é de fracassar. E o outro medo de um dominante é de se submeter. O dominante ele não gosta muito de ser mandado. Ele tem medo de ter que se submeter e fazer aquilo que ele não gosta, tá? Então, isso é uma dos medos do dominante, ok? Então, procura ver aí desses 4, se você consegue identificar algum, anota, tá? Porque após eu concluir os 4 perfis, aí você vai ver de cada um o que você está se identificando e você vai assim construindo para que você possa saber qual é o teu perfil comportamental. Isso está sendo muito, muito, muito interessante no final, tá bom? Então, se você não entendeu muito, volta o vídeo e você vai ver os 4 possíveis medos de um dominante, ok? Vamos falar agora sobre os medos de quem? Do influente. Os medos do influente. Primeiro, rejeição social. O influente ele tem um medo da rejeição social. O que é rejeição social, Roberto? É não ser aceito. Não ser aceito num grupo, não ser aceito pelas pessoas, não ser aceito em grupos. A pessoa é rejeição social, ou seja, ele tem medo disso, de ser rejeitado socialmente. O segundo medo do influente, não se sentir apoiado. O influente ele tem muito medo de não ser apoiado, né? Isso é algo, assim, de uma forma geral, a maioria dos influentes são dessa forma. Não quer dizer que você pode dizer, mas eu não sinto isso, não tem problema, tá? Mas a maioria sente. E o terceiro medo de um influente é
perder o prazer. O influente ele tem um medo de perder o prazer, sabe? Nas coisas, em tudo que faz. Ele tem muito medo com relação a isso. Então, ele procura sempre estar envolvido com pessoas, se relacionando, porque isso é algo muito bom para ele. Então, perder o prazer é algo que traz medo para o influente. E o quarto medo é medo de dizer não. A maioria dos influentes tem dificuldade de dizer não. Eles se sobrecarregam, eles fazem e as coisas às vezes não fazem bem feito porque eles não poderiam fazer, não tinham condições de fazer, não sabia fazer, mas o medo de dizer não, por que o medo de dizer não? Porque por trás do medo de dizer não, isso pode prejudicar, medo da rejeição social, de não ser aceito, não ser apoiado. Então, esse é mais um medo, né, do influente. Ok? Então, dá uma paradinha no vídeo, verifica aí rejeição social, não se sentir apoiado, perder o prazer e medo de dizer não, se algum desses ou vários você se identificou. Ok? O próximo agora são os medos dos estáveis. Estável, ele tem medo de conflito. O estável, ele não gosta de conflitos. Ele tem medo de dizer não, porque isso pode gerar conflitos. E o estável, ele tem muito medo de conflitos, porque eles são conciliadores. Então, para isso, eles não querem, têm medo. Outro medo de um estável. Medo de perder o autocontrole. Por quê? Porque o estável, ele é uma pessoa, ele é manso, ele é empático, ele é uma pessoa equilibrada, como a gente já viu no vídeo anterior. Então, ele tem muito medo de perder o controle, entendeu? Vamos dizer assim, de sair do salto, né? Então, é outro medo que o estável tem, é o medo de perder o controle. Outro medo que o estável tem é o medo de se arriscar. O estável ele não arrisca muito, ele tem muito medo de se arriscar. Então, ele vai dentro daquelas possibilidades dele. E o quarto medo de um estável é o medo de cenários imprevisíveis. O estável, ele não entra em qualquer coisa. O estável, ele não faz de qualquer jeito. Então, ele tem um medo que o cenário seja imprevisível, porque, vamos dizer assim, a palavra-chave para o estável é segurança. Então, se existe alguma coisa, algum cenário que não traz segurança, ele tem muito medo de cenários imprevisíveis. Então, medo de conflitos, medo de perder o autocontrole, medo de arriscar e medo de cenários imprevisíveis. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo e veja se algum desses medos você identificou para você, ok? E aí nós vamos partir para os medos do conforme. O medo dos conformes o conforme ele tem medo de errar. Como o conforme tem medo de errar. Por quê? Porque ele é muito perfeccionista, então ele tem medo de errar. Então por isso que ele procura querer dados demais e tudo, porque ele tem medo de errar. O segundo medo de um conforme é não ter pensado em todas as possibilidades. Ele tem medo. Poxa, eu devia ter. Por quê? Porque se ele tem medo de errar, e se ele erra, aí ele vai dizer assim, poxa, eu podia ter pensado nisso, porque eu não pensei nessa possibilidade. Então, ele tem esse medo de não ter pensado em todas as possibilidades. E o terceiro medo do conforme é medo de críticas ao seu trabalho. Conforme ele é meio ruim de feedback, entendeu? Por quê? Porque ele tem medo de críticas ao seu trabalho. Por isso que porque ele é uma pessoa tão perfeccionista que ele tem medo de ser criticado no seu trabalho. Então, isso é um medo do conforme. E o quarto medo do conforme é não ter informações suficientes. Ele sempre acha que precisa de mais informações para desenvolver o seu trabalho.
Então, recapitulando, medo de errar, medo de não ter pensado em todas as possibilidades, medo das críticas ao seu trabalho e medo de não ter informações suficientes. Ok? Dá uma pausa no vídeo e veja, né? Olha desde o início e veja aí, nessa área de medo, qual foi o que você mais teve? Foi no dominante? Foi no influente? Foi no estável ou foi no conforme? E aí? Até agora, já deu mais ou menos para você identificar? Se você já conseguiu identificar algum do seu perfil, escreve nos comentários. Eu sou dominante, eu sou dominante e empatei com influente ou estável. Comenta aí nos comentários com a gente. Compartilha aí como é que está sendo essa experiência de você se descobrir. E se você conhece alguém que está precisando muito conhecer um pouco a respeito de perfil comportamental, compartilha lá, compartilha com seus amigos, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, tá certo? E vai ser um prazer poder compartilhar o meu conhecimento com você. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, você também pode fazer isso nos comentários, tá bom? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Forte abraço, beijo no coração.